De modo que existe, né, essa tendência a um empobrecimento da vida social, né, e um empobrecimento da vida de um modo geral, na medida em que se limita a ação e se privilegia o comportamento. Né? E é preciso entender, né, que o modo de ser da ação, a ação, é o modo regenerativo de nós sermos. Né? Então é muito importante entender que a regeneração de uma superabundância de forças de vida ocorre especificamente no modo de ser da ação, né? No modo ontológico de sermos da ação, na vivência do episódio existencial da ação. Né? Então, por outro lado, é importante entender que a fatalidade, né, ou seja, a objetividade, o modo coisa de sermos, é progressivamente tóxico. Né? Ele é progressivamente danoso, ele é progressivamente destrutivo. Exatamente porque ele não é regenerativo, ele é o modo de sermos do niilismo, ele é o modo de sermos do ressentimento, ele é o modo de sermos da vingança, do ódio, da destruição. Né? Então, na dinâmica da existência, é importante que nós possamos viver a ação, mas ao mesmo tempo vivenciarmos a condição de objeto de um modo limitado. Né? E que, num determinado momento, nós possamos reverter a objetividade através do teatro, através da teatralização, nós possamos reverter a objetividade no sentido de mais um episódio da ação, no sentido da experimentação. Né? Então, nesse sentido, é uma questão de saúde, né? Podermos vivenciar o modo de sermos ontológico da ação. Né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que é lamentável que exista uma perda progressiva da vitalidade existencial na medida em que se perde o lugar devido à ação na existência humana. Né? E que é um desafio para nós outros lidarmos com isso. Né? O Peus dizia, como é que se operacionaliza o seu método? Quando se perguntava a ele. Ele dizia, não atrapalhando. Né? Como é que se operacionaliza o método gestaltificativo? Não atrapalhando. Né? Por que não atrapalhando? Porque o modo ontológico de sermos é força. Né? Então, na medida em que ele é força, ele se impõe. Se nós dermos tempo a ele, se nós não atrapalharmos, ele se impõe no sentido de um novo episódio da ação. E é com isso que nós trabalhamos. Né? Com relação à questão da ação nas comunidades de Gestalt, não, eu acho que a gente pode ser um pouco otimista. Né? A gente não pode se enganar de não entender que existe muita distorção da ideia de Gestalt. Né? Então, Gestalt virou uma grife, né? Quer dizer, uma grife cara, né? E frequentemente muita gente acha que é uma questão de elegância, de grife, né? A metodologia gestaltificativa. Não é bem assim. Né? Isso se deve ao fato de que não há uma explicitação adequada do que é Gestalt, do que é a gestaltificação.
do que é o método gestaltificativo, né? Isso o Peirce deixou mal elaborado, talvez. Os pioneiros não desenvolveram. É uma tarefa das gerações posteriores desenvolverem. E a gente sofre com isso, né? Mas apesar disso, eu acho que no principal houve uma compreensão, ou há uma compreensão, né? As comunidades de Gestalt são comunidades muito vitais. São comunidades em que a ação se dá de um modo muito frequente. A gente diria talvez até mais do que na sociedade de um modo geral, né? Mas são comunidades muito vitalizadas, né? E comunidades que vivem, né? Criativamente de um modo muito significativo, né? E isso é um fator de otimismo para a gente, né? Porque significa que de uma forma ou de outra existe uma compreensão significativa da ideia de Gestalt, né? Então as comunidades, seja ao nível da compreensão, seja ao nível corporal, as comunidades têm uma riqueza muito grande, né? O que não quer dizer que não se possa otimizar, que não se possa melhorar, né? Eu acho que se pode muito, ao nível da compreensão e ao nível da musculação, ao nível corporal, né?